Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus, que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinais milagrosos mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dai-nos sempre este pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: este não é Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: pare de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tenha a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si. Exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Até aqui, irmãos. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós adoramos o Senhor neste lugar, nós exaltamos o Senhor, ó Pai. Ó Deus, o Senhor já está agindo no nosso meio, Pai. Ó Deus, continue, Senhor, fazendo a Tua obra, manifestando o Teu poder, ó Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade, Pai, para agir em nossos corações. Ó Deus, abra, Senhor, o nosso entendimento, abra, Senhor, o nosso coração, para que nós possamos sair daqui alimentados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos,
Se eu fizesse uma pergunta para os irmãos, para você falar, quem é Jesus para mim, no seu modo de pensar, no seu modo de viver, nós teríamos aqui, eu não sei quantas pessoas nós estamos aqui, mas vamos chutar aqui umas 100 pessoas, nós teríamos exatamente 100 tipos de Jesus. Porque cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência, e cada um tem um pensamento de Jesus. E talvez a sua opinião de Jesus, ela seja muito importante para você. É aquela máxima, a sua opinião vale muito para você. Mas por que eu faço essa pergunta? Porque se nós colocássemos essa pergunta no mundo, quem é Jesus? Com certeza, muitas pessoas trariam vários tipos de Jesus. Nós teríamos aí diversos Jesus. Talvez você falasse, uai, seu Jesus é diferente do meu? Né? Não está batendo, não está casando. Uai, o seu Jesus faz coisas diferentes que o meu. E nós poderíamos ter uma dificuldade de entendimento. Que Jesus é esse? Mas, irmãos, e quando nós falamos de Deus, quando nós falamos da santa palavra do Senhor, de quem é o Jesus, nós precisamos olhar para as Escrituras, porque ela não falha, ela não erra, ela não tem o que eu acho, o que eu penso. A Bíblia ela é exata. Então, quando você ouvir algum pregador falando isso, a gente aprende no seminário, quando você ouvir algum pregador falando assim, eu acho, você já fala, puxa vida, é uma heresia. Porque é a sua opinião. Agora, se ele diz, a Bíblia diz isso, aí está correto. Então, falar sobre Jesus, falar sobre Deus, não é a sua opinião, mas é o que a Bíblia diz. É o que os autores deixaram para nós, como inspiração de Deus. E o evangelista João, ele tem essa noção, porque há uma dificuldade de entendimento. Vocês acham que naquela época Jesus era tão claro assim? As pessoas falavam sobre Jesus e cada um pensava de uma forma. Havia muita dificuldade de entendimento de quem era Jesus. Uma das maiores dificuldades é entender que Jesus ele é homem e Deus. Isso até hoje é difícil de entender. Naquela época eles tentavam trazer uma resposta exata. Não, Jesus é 50% Deus, 50% homem. Ah, Jesus é isso. Não, Jesus, ele era homem até a cruz, e aí da cruz, ou ele era Deus até a cruz, e da cruz ele virou homem e aí morreu. Irmãos, vão ter várias dificuldades. E João é esse evangelista que quer trazer esse entendimento. Quem é esse Jesus? Um Jesus homem e um Jesus Deus. Sempre que nós lemos o evangelho de João, nós precisamos ter isso em mente. Que João quer defender a divindade do Senhor Jesus. João quer defender quem é Jesus. E ao mesmo tempo que ele é homem, ele é Deus. Então entenda isso. E talvez você já ouviu isso aqui, mas nós vamos continuar falando. Jesus ele é 100% Deus. E ele é 100% homem. E esse entendimento não cabe às nossas mentalidades, mas o Espírito Santo que há em nós, ele traz essa clareza. E aí não tem como explicar, mas tem como sentir isso. E João esse evangelista que está trazendo o Jesus Deus. E aí nós vamos perceber que ele usa aqui, talvez no seu título está aí, Jesus, o pão da vida. Quem que deu esse título? Não foi João, foi o próprio Cristo. Cristo diz, eu sou o pão da vida. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra eu sou, para os judeus soava como Yahvé, Jeová. Pense, lembra Moisés, quando Moisés é chamado pelo Senhor, o Senhor chama Moisés e fala, olha, você vai libertar o meu povo da escravidão. E Moisés tem um diálogo com Deus, uma dificuldade de entendimento, se os irmãos lerem depois Êxodo 3. E aí Moisés está discutindo com Deus e no final ele fala, tá bom, eu vou. Mas quem está me mandando? Que Deus é esse? E aí Deus fala para Moisés, eu sou o que sou. Então essa palavra, eu sou, já estava lá no Êxodo. Então quando o judeu ouvia essa palavra, eu sou, eles tinham a clareza, o entendimento, de que estava falando de quem? De Deus, Yahvé, Jeová. E Jesus, ele traz esse título para ele, irmãos. São 7 vezes que Jesus usa a palavra eu sou. E eu vou
dar uma relembrada para os irmãos. A primeira vez que Jesus diz eu sou é justamente esse texto que nós estamos lendo. E ele vai dizer eu sou o pão da vida. Depois ele vai dizer eu sou a luz do mundo. Falei aqui na quinta-feira sobre a luz do mundo. Já começamos a falar um pouco sobre o eu sou. Depois ele vai falar eu sou a porta das ovelhas. Depois ele fala eu sou o bom pastor. 4 já. O quinto, eu sou a ressurreição e a vida. Sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por último, eu sou a videira verdadeira. Amém? O irmão falou ali. Jesus está trazendo quem Ele é. Jesus não está pegando a nossa opinião, mas Ele está falando quem Ele era de verdade. E por isso o autor aqui traz justamente esse eu sou. Eu sou o pão da vida. E esse pão da vida tinha que simbolizar algo muito especial para os judeus. Porque o pão da vida, os irmãos já viram que nós lemos o texto. O pão da vida retratava muito sobre o maná que desceu do céu. E o judeu tinha isso em mente. Eles lembravam deste maná. Porque era algo que foi histórico. Algo verdadeiro, um milagre lá no deserto. E isso vinha de geração em geração. E Jesus agora traz o título para ele. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E agora Jesus está trazendo esse título para ele. E João vai narrar justamente esse dia. E esse dia, irmãos, para os irmãos entenderem melhor, Jesus aproveitou uma situação que talvez os irmãos vão lembrar. Da grande multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Essa multiplicação foi tão maravilhosa, irmãos, porque é difícil você encontrar nos 4 evangelhos algum milagre parecido de Jesus. Nos 3 primeiros, repete muitos milagres. Mas para ter nos 4 evangelhos, tinha que ser muito precioso, muito diferenciado. E João citou esse grande milagre. O milagre da multiplicação. E o capítulo 6 começa justamente falando sobre a grande multiplicação. E aí Jesus indaga ali Felipe, talvez porque Felipe era da região. E aí, Felipe, está chegando ali uma grande multidão, o que nós vamos fazer, Felipe? Jesus já tinha no coração o que iria fazer. Mas ele quer saber dos seus discípulos, quer saber se você conhece Deus, se você conhece o Deus que você serve, se você conhece o Deus que está com você. E Jesus está perguntando justamente para Felipe, mas Felipe parece que ainda não conhece esse Deus, parece que Felipe ainda não conhece Jesus, e ele vai dizer, Senhor, nem se nós tivéssemos 200 denários, não daria para comprar pão para toda essa gente. 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho. E Felipe diz aí 200 denários. 200 denários equivalia aí 8 meses de trabalho. E Felipe vai dizer, Senhor, nem que nós tivéssemos 8 meses de trabalho, nós não teríamos dinheiro suficiente para comprar pão para toda essa multidão. E Jesus, talvez decepcionado, né, com o seu discípulo, que andou, caminhou com ele. Quantos milagres o Senhor fez. Quantas maravilhas, ressuscitou mortos. E Felipe ainda está ali, pensando nas coisas terrenas. Não sei se isso parece um pouco comigo e com você, mas já vamos aplicando para a nossa vida, irmãos. E Felipe responde isso. Aí Jesus diz, aí André aparece na história. André fala, Senhor, olha, tem um jovem aí, um menino, que está com 5 pães e 2 peixinhos. Mas talvez ele quis dizer, olha, sei lá, eu fui atrás aí da multidão, descobri que um tem, se pelo menos eu fiz minha parte, né? Talvez aí se nós dividir entre nós os 12 aqui, dá para nós comer e a multidão vai para casa. E Jesus, tá bom, tá ótimo, manda todo mundo sentar. E todo mundo sabe a história. Todos sentam e aí Jesus faz a multiplicação. Não sei como foi, irmão. Né? A gente tem esse desejo de ver, saber como é que Jesus começou ali. E aí Jesus começou a tirar pão, talvez um cestinho. Falei, esse cestinho é infinito? Igual o cestinho de mágico, né? Olha eu pensando. Vai puxando, e sai pão, e pão, e pão. Irmão, 5.000 pessoas, 5.000 homens o texto fala. Não está falando no total. 5.000 homens, era porque era contado somente os homens naquela época. Hoje nós contamos as mulheres, tá, irmãs? Pode ficar tranquilo. Aquela época não.
Hoje no hall de membros, conta homens e mulheres, graças a Deus, não, né, para dar um hall de membro. Perdão, irmãos, quem não me conhece vai descobrir que eu sou assim mesmo. De vez em quando vai entrar uma brincadeira, mas é com ordem e decência. E Jesus diz que 5.000 homens, então provavelmente os estudiosos vão calcular aí 20.000 pessoas. Estão sentados no gramado, calcula 20.000 pessoas, você alimentar. Irmãos, nós fizemos aqui no dia do Projeto Solo, nós fizemos 400 espetinhos, irmãos. Não deu para quem quis, eu achei que era muito. Passamos suadora, uma vergonha, os irmãos tiveram que ir embora comer fora, porque 20.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes. Você está entendendo o que Jesus faz? O milagre que Jesus fez. E esses homens viram isso. E ao final da história, lá no verso... Perdão, irmãos, vou ter que olhar aqui. No final da história da multiplicação, Jesus manda recolher os cestos. Lá no verso 12, mandou os discípulos recolher. Sobrou quantos cestos? Eu acho que Jesus fez algo, agora, olha, lembra que eu falei no começo? Eu acho, é a minha opinião. Então, ela vale só para mim, tá, irmãos? Aí você pensa, lê o texto. Mas no meu pensamento aqui, Jesus falou assim, olha, eu vou deixar 12 cestos, um para cada homem. E eles que vão recolher. Para justamente esses homens perceberem que 5 pães e 2 peixinhos, além de alimentar 20.000 pessoas, ainda sobra um para cada um e eles ainda podem levar para casa. Jesus é bom, não é, irmãos? Deus abençoa os outros e abençoa nós. Amém, pastora? Recebe? Glória a Deus. É assim. Deus abençoou os discípulos. E esses discípulos saíram ainda com seus cestinhos cheios. O cestinho estava vazio, mas agora estava cheio também. E aí nós entramos agora no versículo 25. Tem também aqui a passagem lá de Mateus 14, quando Jesus manda os seus discípulos embora. Seus discípulos pegam o barco. Olha só quanta história, irmãos. E aí Jesus está indo embora. Jesus vai para o monte. Quando esses homens veem esse milagre, esses homens falam, olha, esse é o profeta. O profeta que Moisés anunciou lá em Deuteronômio 18. E aí, Deuteronômio 18 vai dizer assim, Eis lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe fará tudo o que eu lhe ordenar. Esses homens, quando vêem esse milagre de Jesus, eles falam, esse é o profeta, esse deve ser o nosso rei, vamos colocar Jesus como nosso rei. E Jesus, vendo que o coração desses homens queriam proclamá-lo como rei, Jesus, foge. Porque o reino de Deus, o reino de Jesus não é aqui nessa terra. O reino de Jesus é nos céus. E Jesus vai para o monte, seus discípulos pegam um barco, atravessam o mar. Diz a história lá em Mateus 14, quando Jesus, aqui também fala, Jesus vai caminhando sobre as águas. Lá em Mateus vai contar que Pedro, quando vê aquilo, fala assim, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E mais um milagre acontece, Pedro anda sobre as águas. E Jesus é esse Deus maravilhoso, que se revela aos seus discípulos. Mas no versículo 25, quando nós começamos a ler aqui a história, esses homens foram procurar Jesus de volta, lá onde houve a multiplicação. Esses homens querem mais pão, esses homens querem se alimentar. Chega lá e Jesus não está lá. Então eles vão procurar Jesus em Cafarnaum. Encontram Jesus lá na sinagoga. E a primeira pergunta que eles fazem, Senhor, como? Mestre, quando chegaste aqui? Como que o Senhor fez para chegar aqui? E Jesus não responde isso, mas Jesus já sabe a intenção do coração desses homens. Jesus, ele conhece o meu e o seu coração. Jesus, ele sabia que a intenção desses homens não era Jesus, mas era os pães. Jesus sabia que o que eles queriam era satisfazer a sua carne física. Mas Jesus tem alimento espiritual para mim e para você. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E Jesus, ele não se ilude com essa conversinha. E Jesus diz, olha, não é isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus quer se revelar aos seus. E ele vai nos dar alguns pontos. E eu queria aprender com os irmãos. Eu sou o pão da vida. E eu queria tirar algumas lições nesse texto que nós lemos.
E a primeira delas é que Jesus é o próprio pão que sacia a nossa fome. E essa fome, irmãos, não é fome física, mas é a fome espiritual. Vou ler só um verso, irmãos. O texto é maior, mas eu vou ler só um verso, porque senão vai ficar longo. Verso 26, olha o que diz. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus, ele entendeu a verdadeira intenção do coração daqueles homens. Aqueles homens, talvez, no primeiro impacto ali, talvez eles queriam falar: olha, Jesus, como você chegou aqui? Oh, o Senhor tem poder, o Senhor é maravilhoso. Eles sabiam quem era Jesus, eles viram o milagre. Talvez essa bajulação não chegou para o coração de Jesus. Jesus não está tentado às coisas dessa terra, irmãos. O próprio diabo tentou Jesus: olha, eu te dou tudo aqui, ó. Mas Jesus, não. O diabo tentou até com pão, Jesus, mas Jesus falou: não, não é o pão, o homem não vive só de pão, mas ele vive daquilo que vem de Deus. Jesus, ele entende que esses homens estão procurando satisfazer a si mesmo. Esses homens estão procurando encher-se de pão. Talvez eles pensaram: esse é um novo profeta. E na época de Moisés, o que acontecia? O maná caía do céu. Talvez eles pensaram: Jesus vai ser esse profeta que vai enviar maná todos os dias. E agora o que a gente vai fazer? A gente só vai fazer o quê? Descansar. Mas, irmãos, quando nós estamos com as intenções erradas, nós descobrimos que o nosso Deus não é Jesus. O nosso Deus é aquilo que nós estamos procurando. Não sei se você está me entendendo. O Deus desses homens, era o pão. O pão que alimentava a fome deles. Mas que fome é essa? Fome física. Talvez o que te alimenta aqui na igreja é uma cura. Eu preciso ir porque o Senhor vai me dar esta cura. Não é Jesus. Você está entendendo? É no que Ele pode te dar. Esses homens falaram: olha, o Messias, Ele pode dar pão. Então vamos lá. O Messias pode curar. E era isso que a multidão fazia. Ela ia até Jesus por quê? Porque Ele podia fazer. Será que o nosso coração não está assim, irmãos? Será que quem é o nosso ídolo de verdade? É o que Deus pode nos dar? Ou quem é Jesus? Será que nós estamos adorando verdadeiramente o nosso Deus? Será que nós viemos para a igreja para adorar esse Deus que pode todas as coisas e principalmente nos alimentar espiritualmente? Ou é porque Ele pode nos conceder aquilo que nós estamos procurando? Nós cantamos aqui: teu nome é cura, é poder. Ele é, mas Ele é vida. Vida em abundância. Viva isso, meu querido. Aquele que come do pão de Jesus, ele não tem mais fome das coisas deste mundo. Ele busca as coisas lá dos céus. Os nossos olhos não olham mais para aqui, mas olham para as coisas que estão lá no alto. E esses homens trouxeram justamente a ideia de que Jesus poderia alimentar eles todos os dias. E Jesus vai dizer lá no verso 27, olha, não se preocupe com essas coisas. Por que vocês estão se preocupando com esse alimento, essa comida que estraga? Gente, vocês não entenderam. Por que vocês estão preocupados, estão com o seu coração aqui nessa terra, nas coisas que vão estragar, que a ferrugem vai comer? É como se Jesus estivesse lembrando esses homens: buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. É como se Jesus nos estivesse ensinando de novo, irmãos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que você tem que se preocupar com amanhã? É hoje. A oração do Pai Nosso nos ensina a se preocupar com o presente. O futuro pertence a quem, meu querido? E nós estamos aqui preocupados: o que nós vamos fazer amanhã, o que nós vamos comer amanhã. E Jesus está dizendo: olha, não tenha o seu coração voltado para essas coisas, mas se volte para as coisas lá de cima. Lá está guardado o nosso verdadeiro tesouro. É lá que nós vamos morar eternamente. Aqui é só uma passagem, meu querido.
Nós precisamos olhar e enxergar o céu com os olhos cheios de amor, de esperança. Eu sou o Cristo que pode saciar a sua fome. Eu sou o Cristo que pode saciar a sua sede espiritual. Eu sou o Cristo que preenche o seu ser, aquilo que você não entende, aquilo que você não consegue preencher com as coisas deste mundo. Quantas pessoas acham que dinheiro preenche o nosso vazio? Quantas pessoas acham que mansão preenche o seu vazio? Viagens, riquezas. Quantas pessoas se matam porque descobrem que isso não preenche o vazio do seu ser? O único que pode preencher o nosso vazio é Jesus Cristo. Segunda coisa que eu aprendo com o pão da vida é que para se alimentar do pão vivo que desceu do céu, sabe o que nós precisamos fazer? Precisamos só crer. Olha o que diz lá no verso 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão da vida. Ele pode nos alimentar. E o que nós precisamos fazer? Crer. Parece tão difícil ou parece simples? Irmãos, parece que no texto nós entendemos que a coisa mais difícil é crer. Porque Jesus, quando se revela, a primeira coisa que os judeus falam é o seguinte: que obras nós podemos fazer, Senhor, para Deus? Parece que o evangelho é obras. O evangelho é fazer as coisas. O evangelho é dar cesta. O evangelho é levar oferta na igreja. Automaticamente nossa mente é uma mente religiosa. Nós achamos que fazendo, nós estamos adorando a Deus. E Jesus vai dizer: não, não. Verso 29. Não é isso. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. E crer, irmãos, parece simples, mas é difícil. É complicado. E eu vou te explicar por quê. Esses homens, eles trouxeram justamente a ideia do maná. E olha só que interessante, o maná. O que foi o maná? O maná foi quando o povo ficou revoltado com quem? Com Moisés. Era melhor que nós tivéssemos morrido lá no Egito. Lá tinha pão, lá tinha melões, lá tinha o banquete. Senhor, você trouxe a gente para morrer aqui no Egito? Não tinha sepultura suficiente lá? Perdão, aqui no deserto? Deus ouve a reclamação, não foi oração, tá, irmãos? Reclamação. E Deus fala: eu vou mandar comida. E o que Deus mandou? Carne e pão. E o pão cairia todos os dias. O pão nosso, de cada dia. Deus realizando o pão nosso. O Pai Nosso, perdão. E o que ele disse? Olha, todo mundo vai juntar o que é necessário para o dia. Você vai pegar ali no maná. O maná era como um sereno, e aí ele caía sobre as plantas, talvez, e aí virava um pão. E ele juntava aquilo ali. Mas o coração do homem, irmãos, é difícil. O que eles fizeram? Deus mandou juntar para um dia. O que eles fizeram? Vamos juntar um pouquinho mais. Porque vai que amanhã, não é assim, irmãos? Vai que Deus esqueceu da gente. Amanhã, Deus pode esquecer de mim. Crer é difícil. Porque o nosso coração, irmãos, ele até fala: eu creio em Jesus. Mas quando vem a situação, nós nos mostramos que não cremos em Jesus. E as pessoas juntaram a mais. E o que aconteceu? Apodreceu, estragou. Porque era para um dia. Somente que dia poderia juntar mais? Na sexta. Porque sábado eles não deveriam colher nada. Mas o povo está com medo. Deus vai falhar. Deus pode falhar e o boleto não vai dar para pagar.
Deus mandou fazer, mas eu não posso fazer, porque Deus esquece. É isso que a palavra do Senhor ensina, irmãos. Crer é difícil. Crer é algo assim, ó. Eu acredito que essa água mata a minha sede. Vocês acreditam também ou não? Acredita, né? Então tá bom. Matou a minha sede? Crer, eu acredito que ela pode matar a minha sede. Mas eu preciso tomá-la. A fé sem obras, ela é morta. Quando Deus pede, você acredita em mim? Você acredita? Você crê em mim? Então larga isso. Faça isso se você crê. Faça uma prova de mim. Crê isso, irmãos. Esse serviço está fazendo você pecar? Larga ele. Você crê? Eu creio. Mas, Senhor, não dá para largar, Senhor. É o meu ganha-pão. Mas você não está pecando, meu querido? Jesus é radical com o pecado. Se isso te faz pecar, corta. Irmãos, nós temos essa dificuldade. É fácil falar, eu acredito, eu creio em Jesus. Mas as nossas ações não condizem com o que nós falamos. Crer não é algo simples, meu querido. Crer é confiança plena no Senhor. Crer é como seu filho acredita em você. Sabe quando você tem um filho pequeno e manda ele subir em alguma coisa e você fala, pula? O que ele faz? Ele pula, porque ele acredita que você vai pegar ele. Agora vai eu lá e não sou o pai dele e falo, pula, ele vai pular? Não vai pular. Nós sabemos que Deus cuida de nós, mas nós não acreditamos que Ele pode cuidar de nós. Você está me entendendo? Esses homens, eles criam em Jesus, eles viam Jesus, viam os milagres, mostra-nos mais sinais, Senhor. Acabaram de ver, o Senhor multiplicou pão, o Senhor saiu de um lugar e foi para o outro, do nada. Como foi isso? O barco estava lá, o barco de Jesus. Como Ele fez isso? Eles sabiam que houve um milagre. Mas aqui estão de novo pedindo, mostra-nos, Senhor, mais um milagre. Mostra mais um sinal. Será que a nossa fé, irmãos, ela é possível de nós vencermos os nossos desafios? Será que nós acreditamos que o Senhor pode nos libertar de todo e qualquer problema, libertar de pecados, nos libertar de escravidão? Será que nós acreditamos nisso? Será que nós acreditamos que Deus pode nos trazer a cura? Pode. A diferença é no que você está buscando. Se você está buscando o pão vivo, ou se você está buscando o fazedor de pão. Jesus não é o fazedor de pão. Jesus não é padeiro. Jesus não está aqui para realizar seus sonhos. Está aqui, olha, o que você quer? É isso? Está aqui. Quantos pães? 10. Ele é o pão vivo. É dele que nós nos alimentamos. Quantos de nós estamos servindo um Deus enganados? Por isso eu falei, irmãos, se nós abrirmos a nossa mídia, nós vamos ver que tem vários Jesuses, quase que eu falei Jesuses. Vários Jesus aí na internet. Mas o verdadeiro Jesus é esse. É o pão vivo, é aquele que Ele declarou na sua santa escritura. Amém, irmãos? É Ele, é nesse aqui que nós devemos crer, é nele que nós devemos colocar a nossa confiança. Eu sei que é difícil crer, mas é preciso. É justamente viver aquilo que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Não é se preocupar com as coisas deste mundo, não é se preocupar com o que nós vamos vestir ou o que nós vamos comer, mas é descansar no Senhor, porque Ele tem a provisão, Ele cuida de mim e cuida de você. E crer é isso, é confiar e fazer a obra do Senhor sem medo, ação. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. É Jesus que nos diz hoje isso. Terceiro e último lugar, eu sou o pão da vida.
que nós aprendemos? Esse pão é um pão indigesto. É um pão amargo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Verso 53, Jesus lhe disse: eu lhe digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo aqui: olha, esse pão é amargo, esse pão é indigesto, mas é o pão que dá vida, é o pão que nos alimenta. Irmãos, aqueles homens eram literais. Jesus está dizendo assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue. Esses homens falaram: rapaz, que isso? Na mente deles, eles pensaram estar como? Mordendo o braço de Jesus, de verdade. Já pensou, vou ter que comer o braço, mastigar? Que isso? Está errado isso. Outro detalhe aqui, irmãos, que nos chama a atenção, é que lá no verso 41, eles vão falar assim: você desceu do céu coisa nenhuma. Nós conhecemos seu pai, conhecemos sua mãe, conhecemos seu irmão, conhecemos sua vida. Seu Zé, lembra de seu Zé? O carpinteiro, vocês chamavam seu Zé também? Aqui José, nós chamamos de seu Zé. Jesus, desculpa, irmão. Jesus era filho de José, vocês entenderam, né? Tá bom, obrigado. Porque Zé Mara no Rio é difícil. O seu Zé, o carpinteiro, conheço aí. Pai de Jesus. Jesus desceu do céu. Está falando que é o pão vivo. Que isso? Agora nós temos que se alimentar dele. A primeira dificuldade aqui para comermos o pão também, que nós encontramos no texto, é quando a gente parece que conhece um pouco de Jesus, né? A gente sabe um pouco de Jesus. De vez em quando eu leio a Bíblia. O Salmo 23 está aberto lá em casa. O que diz? Não sei. Mas está aberto. Salmo 23. Está aberto lá. Salmo 91 é bom, irmão. Esses aí, vou indicar uns salmos para você deixar aberta a Bíblia em casa, que é um amuleto. Brincadeira, irmãos. A gente entende que isso é místico. A Bíblia, se a gente não praticar ela, é mística. E tem pessoas que acham que conhecer Jesus é isso. E esses homens conhecem Jesus, mas conhecem um Jesus que não é Deus. Não tem intimidade. Não tem relacionamento. E quando a gente não tem relacionamento, a gente não entende as coisas de Deus. Nós não conseguimos compreender o que o Senhor está falando conosco. Uma frase que eu sempre digo, e isso sempre queima meu coração: quando o Senhor falar, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. A gente tem mania de falar assim: não, isso não é para mim, isso é para... Mas o Senhor fala conosco. Se você veio aqui com fome e sede de Jesus, hoje Ele está te alimentando espiritualmente. Não é através de mim, mas é através dEle. Porque Ele é a vida. É Ele que traz vida. E esses homens entenderam literalmente que eles deveriam comer de Jesus. Mastigar o braço. Você faria isso? Lógico que não. Mas quem não tem intimidade, quem não tem relacionamento, não entende, irmãos. Não entende o que Jesus está dizendo. Eu sou o pão vivo. Vocês precisam comer do meu pão. E hoje nós fazemos isso. Nós se alimentamos do pão vivo que desceu do céu. Nós bebemos do sangue do Cordeiro, claro, em simbolismo. Não você vai achar também que nós somos canibais aí, né? E talvez vai achar que Jesus está mandando carne até hoje. Não. Nós comemos, nós se alimentamos na Santa Ceia. E Jesus está dizendo: olha, aquele não é só sobre a Santa Ceia, mas Ele está dizendo aqui sobre Ele. Sobre se alimentar de Jesus. E quando nós somos alimentados por Ele, nós somos satisfeitos. Nós temos vida nele. E Ele vai dizer que aquele que se alimenta dele, aquele que come do pão, aquele que bebe do sangue dele, esse terá vida eterna. Esses homens não suportaram a sã doutrina. Esses homens não suportaram a verdade.
Porque o próprio Jesus vai dizer lá no capítulo 8: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo verdades. Jesus está falando: olha, se vocês não crerem, vocês não vão ter parte comigo. Se vocês não se alimentarem, e esse comer aqui, irmãos, é o que nós acabamos de falar, é crer em Jesus. E Jesus está olhando para cada um deles e sabendo quem crê e quem não crê. Por isso que o evangelho não é algo barato. É como o Reginaldo disse aqui, alguns evangelhos, não é o evangelho que nós pregamos aqui, não. O Deus que só dá bênçãos, o Deus que só dá prosperidade, o Deus... Não! O nosso Deus é o santo Deus que exige de nós santidade, que quer de nós que sejamos santos e que nós creiamos nele. Nunca foi fácil e nunca será. E Jesus disse: mas eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Aquele que crê em Jesus, ele sabe que pode estar difícil, pode estar enfrentando a luta que for, mas Deus está com ele, Jesus está conosco. Existe uma resposta para as nossas dificuldades. Existe um porquê de Deus, existe um para quê de Deus. Deus trabalha em todas as situações. E esses homens não conseguem ouvir a sã doutrina. E a partir do verso 60 vai dizer que muitos discípulos de Jesus fizeram o quê? Foram embora. Por quê? Porque a palavra dói. A verdade dói. E quando a palavra vem de confrontar a gente, se nós não estamos preparados, nós estamos prontos para ir embora. E no verso 67, Jesus olha para os 12 e diz assim: vocês também querem ir? Jesus está vendo, irmãos, uma multidão, uma igreja cheia. Para a gente manter essa igreja cheia, vamos falar de bênção. Vamos segurar ele, Jesus. O Senhor vai multiplicando o pão, a gente vai servindo. Pedro vai fazendo vai cortando com a espada, a gente está aqui pronto para isso. Quem sabe nós dominamos até aqui, dominamos, tiramos o Império Romano. Vamos, o Senhor vai ser rei. Talvez o nosso coração está pensando: puxa vida, seria tão bom, né, se as coisas, se Deus só desse bênção, derramasse. Mas Jesus quer saber o seu coração, meu querido. Jesus olha para os discípulos e fala assim: olha, está perdendo um monte. Jesus, meu Deus, talvez o coração dos outros discípulos. Perdemos um monte de discípulos, e agora, Jesus? Mas Jesus sabe quem crê. Os que creem ficam, os que creem permanecem. Simão Pedro vai responder, verso 68. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Só fala isso, irmãos, quem crê em Jesus. Para onde iremos, Senhor? Para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só Jesus pode transformar um pecador em alguém santo, lavado e remido para a sua glória.